Olá pessoal, eu sou Alan Brito e eu vou mostrar nesse vídeo para vocês como funciona o gerenciamento de camadas no Inkscape. O Inkscape, sendo uma ferramenta de ilustração vetorial, não poderia deixar de possuir um sistema de camadas, como em qualquer outra ferramenta, como o Photoshop, como o Corel, como o InDesign, como o Illustrator. Todos eles trabalham com camadas. Para que servem as camadas? As camadas servem para organizar e determinar a ordem com que os nossos objetos são exibidos na folha. Por exemplo, nós podemos dizer que um determinado objeto está na frente do outro, que um texto deve aparecer na frente de outro texto, e assim por diante. Entenda cada camada como que fossem folhas de vidro sobrepostas uma sobre a outra, na qual os objetos podem estar aí distribuídos. Vamos ver como é que funciona. O Inkscape disponibiliza na parte superior um menu só para gerenciar as camadas. Aqui nós podemos fazer basicamente tudo com as camadas. Existem opções para avançar uma camada para cima, no caso nós movemos essa camada para cima, nós apagamos uma camada, adicionamos uma nova camada. Para fazer tudo isso de maneira mais rápida e prática e um pouco mais visual, nós podemos abrir o gerenciador de camadas, que é essa última opção aqui, chamada Camadas. Quando nós fazemos isso, esse menuzinho vai aparecer. Por enquanto, só existe uma camada aqui no Inkscape, que é a camada 1. O que é que nós vamos fazer? Eu vou renomear essa camada apenas com um clique simples sobre ela, vou chamar ela de Base. Vou adicionar duas novas camadas. Clico naquele sinalzinho de mais, vou especificar o nome da camada como, por exemplo, retângulos, sem acento mesmo, para não ter problema, e círculos. Peço para adicionar. Repare que nós vamos começar a visualizar aqui três camadas. A ordem dessas camadas que está sendo exibida nesse menu é exatamente a ordem em que os objetos vão aparecer. Qualquer objeto desenhado na base vai estar mais para trás. Qualquer objeto desenhado na camada círculos vai estar mais próximo da nossa visualização, vai estar na frente. E os objetos desenhados na camada retângulos vai estar, no caso, entre as duas, eles vão estar sendo representados entre as duas camadas. Vamos criar alguma coisa na base. Vou acionar aqui a ferramenta para desenhar retângulos. Vou desenhar aqui um retângulo de fundo bem grande. Se você quiser controlar o quão redondos são os cantos aqui desse retângulo, é só acionar a ferramenta para alteração de nós e clicar aqui nos nós da borda para controlar essa propriedade. Selecione o objeto e escolha uma cor aqui nessa barra inferior, que o objeto terá sua cor alterada. Bem, uma outra coisa importante antes que nós possamos continuar, aqui embaixo nós temos um seletor de camadas. Por exemplo, nós podemos selecionar todas as camadas existentes para o desenho. Eu não preciso usar, por exemplo, esse menu sempre. A camada que está ativa no momento é a camada que está selecionada. Qualquer objeto que eu desenhe agora, exatamente nesse momento, vai ser criada na camada base. Se eu mudar aqui para retângulos, isso significa que qualquer objeto desenhado agora será desenhado na camada retângulos. Isso se reflete automaticamente nesse seletor aqui embaixo. Repare que se eu mudar aqui a base, aqui embaixo também muda para base. Então vamos continuar. Essa camada é de retângulos, desenhamos alguns retângulos nessa camada. Não faremos nenhuma ilustração complexa, será apenas para entendimento de como funcionam as camadas e o gerenciamento das mesmas aqui no Inkscape. Pronto, tenho aqui alguns retângulos desenhados na minha ilustração. Vou mudar agora lá embaixo para a camada círculos e desenhar alguns círculos.
Com a tecla Shift pressionada, vou selecionar os dois círculos e vamos alterar a cor só para ficar mais fácil de identificar. Eu sei, não ficou um primor aí de harmonia cromática, mas para o nosso exemplo aqui vai servir. Os círculos estão na parte superior, eles estão mais à frente. Os retângulos estão na parte intermediária, atrás dos círculos, e a base lá no fundo. Se nós quisermos alterar essa ordem, como nós podemos fazer? Bem, existem duas setas aqui que podem alterar a ordem das camadas. Clicando nessa seta aqui, nós movemos a camada um nível para cima até que ela chega no topo. Ou então nessa outra camada aqui até que ela chega na parte mais baixa, no nível mais baixo. E assim por diante. Com esse botão aqui nós podemos fazer com que ela pule todos os níveis e vá direto para o topo, ou todos os níveis e vá direto para baixo. Aqui nós temos um controle de opacidade, que pode fazer todos os objetos que estão nessa camada ficarem transparentes ao mesmo tempo. E eventualmente remover a camada. Só cuidado, se você remover a camada, todos os objetos que estão nessa camada também são removidos. Uma outra coisa interessante que as camadas proporcionam é fazer os objetos ficarem ocultos temporariamente. Como? Clicando nesse olhinho, nós desligamos a visualização dos objetos nessa camada. E ligando esse cadeado, nós travamos a edição de qualquer objeto que esteja nela. Nós podemos selecionar um retângulo que está na camada retângulos, mas aquele retângulo maior que está na camada base não pode mais ser selecionado. Por quê? Porque o cadeado está ligado. Fora isso, nós temos algumas outras opções, todas aquelas opções disponíveis aqui para gerenciar as camadas em si. Ok? Bem, então é isso. Esse foi um overview, aí, uma visualização rápida de como funcionam as camadas no Inkscape e o gerenciamento das camadas. Eu espero que você tenha gostado, espero que isso incentive você a migrar ou a começar a utilizar o Inkscape nos seus projetos como a sua ferramenta principal de ilustração. Ok? Então eu espero você num próximo tutorial e até a próxima!